Olá, bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Globalização e Governança. Nessa aula, vamos entender um pouco mais sobre algumas correntes teóricas e a visão dessas correntes sobre esse conceito que é o que vamos tratar na aula de hoje, de governança global. Vamos ao quadro? Falando sobre o conceito de governança global, que será o primeiro item abordado na nossa aula, vamos entender também como esse conceito é visto por algumas das teorias principais aí das relações internacionais. Uma delas é o neorrealismo, então vamos abordar aí os autores Kenneth Waltz e Mearsheimer. E, além disso, vamos tratar também como esse conceito é visto pela visão dos neoliberalistas. Então, nessa aula a gente vai ver que a doutrina do neoliberalismo, ela concebe a governança global já desde aí do contexto da Guerra Fria. E por quê? Porque eles já analisavam aí a formação de regimes internacionais, por exemplo, ou o papel das instituições internacionais aí para o sistema das relações internacionais. Então a gente vai ver as diferentes abordagens aí dessas duas correntes. Além dessas duas correntes, né, que são correntes fundamentais aí para a compreensão das relações internacionais, vamos tratar também no próximo quadro sobre as perspectivas de outras duas correntes que são mais recentes, né, mas que elas também trazem aí visões distintas sobre a governança global. A primeira delas é o construtivismo e a segunda é a escola inglesa. O construtivismo, ele traz uma visão distinta do realismo, por exemplo. Por quê? O construtivismo, ele fala acerca do papel das ideias. Então, ele não dá nada na realidade internacional como feito, né? Então, nada é realmente um fato, mas as coisas são construídas. Então, tanto agentes quanto estruturas são construídas. Por fim, vamos tratar ainda sobre a governança pós-hegemônica e legitimidade. Falando um pouco sobre o conceito de governança pós-hegemônica, vemos que esse conceito ele foi criado aí pelo Haas como uma conclusão que o Haas tirou acerca aí do papel dos Estados Unidos na ordem internacional. Então, o Peter Haas ele passou a observar que com o fim da Guerra Fria, diversos outros atores passaram a ter um papel aí fundamental nas relações internacionais e que o simples fato de um hegemon existir, ou seja, de um ator hegemônico existir, não era suficiente para explicar essa realidade. Daí que vem a ideia aí de governança pós-hegemônica. Assim, essa aula ela vai trazer aí não apenas o conceito de governança global, que é muito interessante para entender sobre uma nova lente analítica e as relações internacionais contemporâneas, mas também a visão de outras correntes das relações internacionais sobre esse conceito. Então vamos ver aí o neorrealismo, o neoliberalismo, o construtivismo e a escola inglesa. E fechando tudo aí, vamos abordar um pouco a noção de governança pós-hegemônica e também de legitimidade trazidas pelo Peter Haas, trazendo aí como exemplo de base, né, o caso dos Estados Unidos. Então, ele é uma aula muito interessante pelo fato de você ter um conceito, mas ter também um diálogo, um debate desse conceito com as outras teorias das relações internacionais. Ao longo do curso, né, vocês vão vendo que, na verdade, um conceito em si, ele não não tem um papel estanque, né? O importante é vocês terem ele como um ponto de partida para o diálogo com outras correntes, né? E dessa maneira você pode entender melhor aí as relações internacionais. Então você já vem aí de uma caminhada, né, que vocês já sabem um pouco sobre neorrealismo, neoliberalismo, construtivismo, escola inglesa, e agora a gente vai trazer uma nova dimensão com esse debate, abrindo o leque aí de vocês com esse conceito que é mais amplo, né, que é o conceito de governança global. Então, uma boa aula. Nesse bloco, vamos falar um pouco mais sobre o conceito de governança global e seus desenvolvimentos iniciais. Vamos ao quadro?
O conceito de governança global partiu dos autores Rosenau e Xempiel no ano de 1992. Na verdade, 2000 é o ano que está nas referências bibliográficas da leitura recomendada da aula. O conceito de governança engloba instituições governamentais e mecanismos informais. Como é que esse conceito surgiu? O conceito de governança, na verdade, ele vem aí no contexto, né, do fim da Guerra Fria. Então, a gente sabe aí que com a queda do Muro de Berlim, né, em 1990, na década de 1990, a gente tem aí uma virada, né, nas relações internacionais. Então, antes a gente tinha aí um mundo que era bipolar, dominado aí ideologicamente, né, pelos Estados Unidos, de um lado, o país capitalista, né, e do outro lado, pela União Soviética, né, que tinha aí o cunho socialista. Com o fim aí da Guerra Fria, então a gente vê que os Estados Unidos aí eles emergem, né, como vamos dizer, a potência vitoriosa, mas na esteira desse processo, diversos outros atores internacionais passam também a ter relevância, né? Então a gente vê aí a ONU se tornando mais ativa, a criação de outras organizações internacionais e ao mesmo tempo que esse movimento vai acontecendo, outros temas internacionais também vão ganhando relevância. Então, a gente vê aí que, por exemplo, houve a realização da Conferência para o Desenvolvimento em 1992, né, que foi conhecida como a Rio 92, então aí trazendo o tema do meio ambiente. Em 1993, a gente teve aí a Conferência de Viena, né, trazendo aí os direitos humanos e a importância dessa bandeira. Então, assim, esse movimento, na verdade, foi um movimento de mudança no cenário internacional. E o conceito de governança global, ele vem dialogar com essa ideia. O que é governança, na verdade? A governança, ela dialoga com a ideia de ter um arranjo, mas não ter um governo. Ou seja, no mundo hoje, você não tem uma autoridade supragovernamental, né, supraestatal, que mande em todos os estados. Não existe nenhum rei aí que mande em Estados Unidos, em China, em Brasil, né? Na verdade, o que temos aí são estados aí, organizações internacionais e sociedade civil que convivem na realidade internacional. Existem pontos de conflito, existem pontos de cooperação. A governança internacional vai lidar com esse debate que é plural de atores e também plural de ideias, né? Então, quando os autores Rosenau e Xempiel trazem esse conceito aí em 1992, eles vão aí, na verdade, trazer, na verdade, a preocupação com dialogar com essa nova realidade que é multifacetada e que realmente plural em temas, né? Vamos ao próximo slide. Na esteira desse processo, né, que então os autores criam aí esse conceito em 1992, nós temos aí a Comissão sobre a Governança Global em 1995. O que foi essa comissão? Essa comissão foi criada aí no contexto das Nações Unidas. Quem criou essa comissão, então, foi aí um conjunto de profissionais que eles foram aí organizados pelo secretário-geral das Nações Unidas, o Boutros Ghali, e essas pessoas, elas elaboraram aí um trabalho no sentido de entender o que era esse conceito de governança global. Então, eles queriam, na verdade, chegar num significado comum para a governança global, porque ela ainda estava um pouco, vamos dizer, solta, né? O que seria aí esse governo sem alguém para mandar, vamos dizer, né? Então, o trabalho das Nações Unidas, aí, sobre a batuta do Boutros Ghali, ele vem justamente no sentido de tentar direcionar os esforços aí dos acadêmicos e dos intelectuais dessa época para entender o que era governança. E no contexto desse trabalho, né, então eles elaboram um relatório que se chama Our Global Governance, então nossa governança global. E nesse relatório, eles trazem aí o conceito que a gente vai ver aqui no quadro. Vamos lá? Então, o conceito aí de governança global, trazido pela Comissão sobre Governança Global, de 1995, traz que a governança é a soma dos meios pelos quais os indivíduos e as instituições tratam seus assuntos comuns.
Então, a ideia aqui é que o conceito, né, ele permite que as instituições e os atores que estão na realidade internacional, eles possam aí dialogar, né, sem a necessidade de ter aí alguém que mande em todo mundo, né? Então, essa é a grande novidade do conceito de governança, né? Então, nós vemos aqui o reconhecimento de que temos aí um mundo que tem multiplicidade de atores, né? E dentro dessa multiplicidade, os países cooperam, os países têm pontos de diálogo aí, também tem conflito, mas eles buscam aí problematizar esses conflitos, buscam resolver esses conflitos, e é um ambiente que ele não é unidimensional, ele acontece em múltiplas esferas, em múltiplos temas. É com isso que o conceito de governança global vai lidar. Vamos ao próximo slide? Assim, a governança trata da descrição do arranjo institucional da ordem mundial. Ela é também vista como uma proposta para solucionar problemas internacionais. E aí que vem um achado importante desse conceito, né? A ideia de governança é não apenas o reconhecimento que o mundo aí tem vários atores, né, que trabalham aí em diversos temas, mas também a governança é uma tentativa de buscar uma proposta para pensar a realidade internacional, né? Então, basicamente, né, a gente tem que se perguntar por que a gente tem que ficar aí olhando só para os estados quando vai estudar a realidade internacional, sendo que existem outros atores que estão diretamente interessados em diversos temas e que podem dar contribuições que são essenciais, né? Então eu dou um exemplo aí, né? Por exemplo, a gente tem aí a importância que a gente tem na preservação aí dos recursos naturais, da floresta amazônica e da sabedoria dos povos indígenas, por exemplo, né? Será que apenas as autoridades governamentais elas têm aí o poder de entender o que se passa, né? No contexto das comunidades indígenas? Então nesse contexto a gente verifica que a sabedoria tradicional ela é um exemplo aí de como a governança global aí, no caso para o meio ambiente, ela tem que dar conta de entender realidades aí que passam, por exemplo, por comunidades indígenas que estão lá, às vezes muito à parte, né, do que a gente entende como política internacional. Então esse exemplo mostra que buscar entender a realidade internacional apenas por meio das autoridades estatais, isso é insuficiente, isso não dá conta da realidade internacional contemporânea. Assim, o conceito que a gente está vendo agora de governança global, ele mostra que os diversos atores precisam aí interagir, precisam dialogar, né? E que isso não depende de que tenha um governo mandando em todo mundo. Não é necessário, né? Por exemplo, as Nações Unidas, elas não mandam no mundo todo. Elas apenas oferecem aí um espaço de diálogo. E muitas vezes é isso que falta em muitos temas da agenda internacional. Então, em suma, a governança global olha para a diversidade de atores, para a pluralidade de temas, sem que necessariamente haja um governo global, né? É isso. Vamos falar agora sobre como o neorrealismo entende esse conceito de governança global. Afinal, no bloco anterior, vimos que esse conceito, né, ele nasceu num contexto aí de reviravolta das relações internacionais, né? Não foi só a queda de um muro lá em Berlim, na Alemanha, né? Mas foi a mudança da ordem internacional. A gente tinha uma ordem que até o final da Guerra Fria era bipolar, né? Então ela tinha aí Estados Unidos e União Soviética aí, polarizando o mundo, e com o fim da Guerra Fria, né? Ou seja, quando simbolicamente cai o muro de Berlim, a gente vê aí uma nova ordem que passa a ser regida aí a partir de diferentes perspectivas, né? No caso, por exemplo, do neorrealismo, é interessante saber como que essa teoria aí dialogou com essa ideia de governança global. Por quê? Porque o neorrealismo ele parte dessa ideia aí de centralidade dos estados, né? Então, como é que uma teoria aí que trata dos estados como atores centrais vai trabalhar com essa ideia de governança global, né? Vamos ao quadro?
Vemos então, em primeiro lugar, que existem diferentes posturas realistas, né, em particular neorrealistas, quanto ao conceito de governança global. Vamos tratar aí do primeiro autor, que é o Kenneth Waltz. Waltz, em 1979, né, tem a obra dele aí que aceita a categoria de análise acima dos estados internacionais, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito aí do Waltz. Então, em primeiro lugar, cabe destacar que o Waltz, ele tem aí uma postura que é diferente de um autor, outro autor que a gente vai ver, que é o Mearsheimer. O Waltz é o neorrealista defensivo, né? O que quer dizer isso, né? É uma postura diferente de olhar a realidade internacional. O Waltz pensa o seguinte: os estados estão aí não buscam mais poder do que eles têm. Para ele, os estados buscam aí manter o status quo. O que é o status quo? O status quo é a posição de poder que os estados têm. Então, na visão do Waltz, seria mais ou menos o seguinte: nenhum estado estaria disposto a guerrear e aí incomodar os outros estados para conseguir mais poder. Por quê? Porque isso aí geraria aí um desestímulo para ele, né? Em termos de ele poderia ser aí vítima de sanções, poderia perder em guerras, ou seja, para os estados valeria a pena adotar uma postura defensiva. Eu não vou ficar buscando mais poder, mas sim eu vou me contentar com o poder que eu tenho. Isso seria buscar manter o status quo. Qual que é a implicação dessa ideia, dessa lógica aí, né? Neorrealismo defensivo, né? Que na prática é como se os estados aceitassem que existe um nível de poder, né? Então os estados realmente teriam aí cada estado um nível de poder e que nenhum estado estaria disposto aí acima desse nível de poder. Então na prática é como se a ordem internacional ela colocasse aí esse nível para os estados. Então o estado não estaria disposto a ir além daquilo ali. Então, em linhas gerais, a gente vê que o Waltz ele reconhece a existência aí de uma certa ordem internacional, algo que está além dos estados e que os estados reconhecem que não é uma boa ideia eles tentarem dar um passo à frente, tentarem ir buscar poder, recursos de poder dos outros estados. Então, essa é a postura do Waltz, né? É um tipo de neorrealismo, é o neorrealismo defensivo. Vamos ver no próximo slide um outro tipo. Vamos lá? Temos aqui o autor John Mearsheimer, que em 1979 também, né, tem aí algumas ideias colocadas. Então, a primeira delas seria que as instituições para o Mearsheimer não importam para a paz e, em segundo lugar, que a balança de poder é o único método verificável para garantir a paz. O que quer dizer isso, né? O Mearsheimer é um novo tipo de um novo tipo de teoria. Então, é uma teoria aí do neorrealismo ofensivo. O que é esse neorrealismo ofensivo? Para o Mearsheimer, os estados não se contentam em ficar sentados cada um em suas poltronas, vamos dizer assim, e não ir buscar mais poder. Para o Mearsheimer, os estados, se estão ali dentro do contexto internacional engajados, eles vão realmente buscar poder do outro. E é nesse sentido que a gente fala que o realismo é ofensivo. Ele não está preocupado se o outro pode ameaçar de alguma maneira ou não. O Estado simplesmente vai em busca de mais poder. Então, isso é uma forma diferente aí de analisar a realidade internacional. Então, para o Mearsheimer, qual que é a consequência de pensar que os estados realmente podem avançar uns sobre os outros, né? Na verdade, para o Mearsheimer, então, você tem aí que os estados estão em busca de poder, ou seja, aquela ordem, né, que o Waltz pensava existir, né, ou seja, que cada estado está contente com o próprio poder, aquilo não vai existir. Para o Mearsheimer, não existe nenhum limite, o estado vai atrás de busca de poder. Por isso que ele é neorrealista ofensivo. E qual que é a implicação para essa compreensão de governança global? E para o Mearsheimer não faz sentido, né? Porque para o Mearsheimer você tem isso, você tem que a única forma de garantir a paz não é por meio aí de vários atores, olhar vários temas.
Para o Mearsheimer não existe isso. Para o Mearsheimer, a manutenção da paz vai exigir o quê? A ideia de balanças de poder, né? Ou seja, a ideia é que, na realidade internacional, os estados vão ter que observar as quantidades de poder dos outros estados e vão procurar fazer um balanceamento aí para buscar um equilíbrio. Ou seja, se um estado fica muito forte aí, ele vai acabar colocando em risco os outros estados. E por quê? Porque na visão do Mearsheimer, um estado pode avançar sobre o outro, certo? O estado, ele quer mais poder, né? Então, se tem ali recursos naturais, um estado avança sobre o outro, não tem nenhuma barreira, né? Então, a gente vê só desses dois autores que mesmo dentro de uma teoria, que é a teoria neorrealista, temos aí posturas diferentes, né? Então, temos de um lado o neorrealismo defensivo e, por outro lado, o neorrealismo ofensivo, né? Vamos ao próximo slide? Para os realistas neoclássicos, a governança global é, então, em primeiro lugar, incompatível com a ideia de sistema internacional e, em segundo lugar, indesejável, por possibilitar interpretações equivocadas da realidade internacional. Então, na prática, ambos os autores não dialogam exatamente com o conceito de governança global. E por quê? Porque para eles o poder e a forma como a qual os estados interagem aí pelo poder não permite aí falar em uma ideia de governança global e que realmente os estados vão olhar para isso. Por quê? Porque na prática outros mecanismos de interação, né, baseados aí no olhar que eles têm sobre o poder, então aí é que eles vão valer, né? Então a gente viu aí diferentes posturas, né, de dois autores neorrealistas, né? E a gente vê que, assim, por mais que a ideia de governança global ela seja interessante, a gente perceba ela como verdadeira, no sentido que existem diferentes atores e temas, né, que existem na realidade internacional, os autores aí da corrente neorrealista, eles também divergem, não só com relação a esse conceito, mas também em relação entre si, né? Então, um adotando uma postura mais defensiva, ou seja, os estados buscam manter o status quo de poder, e a outra ofensiva, que os estados realmente vão atrás do poder, né? Então, é isso. Vamos falar agora sobre uma outra vertente que também é muito conhecida de vocês aí, internacionalistas, que é a visão liberal, né? Então, como é que os liberais aí e os neoliberais, né, na esteira aí desse movimento, concebem o conceito de governança global? Vamos ao quadro? Em primeiro lugar, vale destacar que os liberais têm aderência aí, em alguma medida que a gente já vai explicar, à governança global. Antes do surgimento desse conceito, os liberais já estudavam redes de tomada de decisão entre estados e também regimes internacionais, que é um conceito que a gente também já vai ver. Então, os liberais, eles concebem aí as organizações internacionais como um fator aí importante para moldar a realidade internacional. Então, a gente viu que o conceito de governança global surgiu aí na década de 90, mais precisamente em 1992, né? Então, com o trabalho do Rosenau e do Ximpel, e depois com a ONU também, né, em 1995. Só que antes, né, o liberalismo ele é um movimento anterior. Antes disso, os liberais já estudavam aí o papel das organizações internacionais, porque, por exemplo, existia aí, desde 1945, né, as Nações Unidas. Indo mais atrás, a gente teve aí a Liga das Nações. As duas têm seus problemas, mas as duas tiveram aí, reconhecidamente, algum papel na realidade internacional. A gente sabe, por exemplo, que hoje a ONU é utilizada aí pelos estados como um lugar de debate. Então, falem mal da ONU, né? Ou que a ONU tem problemas e tudo mais, mas ela é reconhecidamente um espaço importante para que os estados vão até lá e debatam problemas comuns, né? Então, o liberalismo, ele já debatia essas ideias, né? E na esteira de discutir aí o papel dessas instituições, né, a gente tem aí o autor Stephen Krasner,
que em 1992 lança mão aí de um novo conceito para trabalhar esses novos mecanismos aí de interação internacional, que são os regimes internacionais. Vamos para o próximo slide? Segundo o Krasner, regimes são princípios, normas, regras e processos de tomada de decisão em torno dos quais convergem as expectativas dos atores em uma dada área temática. É um conceito um pouco grande, né? Parece assim, nossa, o que é isso? Regime internacional, uma ideia difícil de ver. Mas, na verdade, o que o Krasner estava observando é o seguinte, na realidade internacional, a gente percebe diversos temas. Então, vamos nomear alguns, né? Temos o tema do meio ambiente, temos o tema dos direitos humanos, o tema do comércio internacional, o tema das finanças internacionais. Então, aqui eu dei 4 exemplos, mas, na verdade, a gente sabe que o meio internacional ele está permeado aí de exemplos de temas, né? Pois bem, como é que a gente trabalha com esses temas? O Krasner, ele vai falar o seguinte, olha, na realidade internacional existem normas, existem regras, existem princípios que vão balizar aí, que vão estabelecer aí o funcionamento de cada tema, né? Então, como é que, por exemplo, o Brasil deve lidar aí com relação à temática de direitos humanos, por exemplo? Olha, a gente sabe que existem, né, nesse exemplo de direitos humanos, diversos exemplos, né, de normas e princípios que devem reger a conduta internacional do Brasil. Vamos ver alguns? Então, por exemplo, a gente tem aí em 1948, né, a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que colocam vários direitos humanos fundamentais aí, né, por exemplo, a igualdade, a liberdade, né? Então, mais para frente aí a gente tem o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Econômicos e Sociais. Finalmente, aí na década de 90, a gente tem a Convenção de Viena, em 1993. Então, são diversas normas, diversos encontros, diversos acordos que vão gerando aí uma espécie de conjunto de regras, né, que vão balizar o comportamento aí do Brasil. E isso acontece só no tema dos direitos humanos? Não, isso acontece em diversos temas, né? Então, esse exemplo que eu dei, né, no contexto dos direitos humanos, ele pode ser chamado de regime. E por quê? Porque são várias regras que não apenas moldam a conduta do Brasil no sistema internacional, mas também moldam a conduta de diversos outros atores, né? Então, diversos outros estados vão agindo ali com base nesse princípio. Por exemplo, hoje em dia, a escravidão é proibida no cenário internacional. Isso é uma norma que se chama norma imperativa, né, que proíbe aí a escravidão. Então, essa norma, ela não está solta no sistema. Ela faz parte aí de um regime de direitos humanos, ou seja, é um arcabouço de regras de direitos humanos que pautam a conduta dos estados e dos atores internacionais. Então, essa seria a ideia aí de direitos humanos, de regime internacional de direitos humanos. Então, a gente vê que não apenas, né, os direitos humanos têm aí um regime internacional, mas que existem outros regimes internacionais. Então, por exemplo, aí no caso do comércio, a gente pode citar aí a Organização Mundial de Comércio, que traz aí uma série de regras. E junto com isso, os estados também fazem acordos entre si, acordos multilaterais. Então, por exemplo, aí o Mercosul é um exemplo de acordo no qual o Brasil está inserido junto com seus vizinhos, né? Então, são diversas regras que também vão pautando, vão orientando a conduta dos atores no sistema internacional, no que tange ao comércio. Então, se a gente fosse desenhar aí círculos, né, para cada tema um círculo de normas, né, então a gente veria aí que tem realmente diversos círculos, né, e cada círculo desse a gente pode entender como um regime, né, um pacote aí que tem esses princípios, normas, regras, né, que orientam a conduta dos estados em determinado tema, que pode ser direitos humanos, pode ser comércio, pode ser finanças, pode ser aí no contexto da paz, né? A gente vai ver daqui a pouquinho como que os estados promovem a paz aí, né? E vários outros temas assim. Vamos ao próximo slide? Assim, no que se refere à governança global,
As críticas ao liberalismo pela centralidade atribuída às organizações intergovernamentais. A governança global inclui diferentes atores e instituições. Esse é um ponto interessante que a gente pode trazer, que é o seguinte: a governança global, ela pauta aí por diversos atores, né? Então a gente viu que a governança global reconhece a pluralidade no sistema internacional de atores, né? E também de temas. No caso aqui do liberalismo, por mais que a gente veja aí uma presença importante das organizações internacionais, o Estado, para o liberalismo, ainda é um ator central. E nesse ponto, o conceito de governança global e a ideia de liberalismo, eles meio que se chocam. E por quê? Porque para a governança global existem diversos atores que são relevantes. Ao passo que o liberalismo atribui aí ainda um papel central ao Estado. Então aqui você tem pluralidade de atores, no caso da governança, e aqui você tem aí o Estado assumindo um papel de referência. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que liberalismo e governança global, eles têm aí um ponto de divergência, né? Então, aí realmente posturas diferentes, né? Vamos ao próximo slide? Assim, a governança global ela tem uma postura mais propositiva. Em que sentido? Né? No sentido que ela não apenas reconhece, né, essa diversidade de atores, mas ela também reconhece aí que esses atores devem participar. Então, a governança global busca aí propostas que tragam uma maior interação a esses atores, né? E outro ponto importante a governança global busca a superação do caráter estadocêntrico dos arranjos institucionais atuais. Então, esse ponto é muito importante aí para ser retido, que é o seguinte: a governança global não quer enxergar só o Estado como um ator central das relações internacionais. Para a governança global, só ele não explica o mundo em que a gente vive. O mundo em que a gente vive é plural, ele é formado por organizações internacionais, pela sociedade civil, os estados continuam sendo importantes, mas os indivíduos também são importantes e mesmo os atores subnacionais são importantes. Então, por exemplo, as cidades, né, elas podem assumir um protagonismo internacional aí. Por exemplo, a gente tem aí o Rio de Janeiro como um exemplo de cidade que chamou aí o mundo todo para as Olimpíadas, né? Ou mesmo Tóquio, que assume aí um papel de líder em termos culturais, né? Chamando aí a atenção do mundo todo para si. Assim, a gente vê que a governança global está realmente preocupada com a pluralidade e que para a governança global não faz sentido assumir aí que o Estado é um ator uno e que é o ator que explica toda a realidade internacional. Não, a governança global ela realmente olha para toda essa diversidade de atores que atuam no mundo contemporâneo. Vamos falar agora da visão de mais duas teorias que também são muito relevantes aí no contexto das teorias de relações internacionais e a visão dessas teorias sobre o conceito de governança global. A primeira teoria que a gente vai falar então é o construtivismo e em seguida vamos falar um pouco mais sobre a escola inglesa. Vamos ao slide? Construtivismo e governança global têm similaridades. Vamos ver quais são. Em primeiro lugar, surgiram nos anos 1990 e, segundo, mostraram insatisfação com as correntes tradicionais. Como já vimos, então a gente está aí nesse mundo de fim da Guerra Fria, né, início aí dos anos 90, em que o mundo mudou. Mudou porque se antes ele era explicado por uma lógica bipolar, ele passa a ser explicado como, né? Então a gente vê que os Estados Unidos ascendem como potência vitoriosa aí da Guerra Fria, né? Mas e aí, o mundo passa a ser explicado só pelos Estados Unidos, né? Então, na verdade, não, porque na verdade, assim, com a ascensão dos Estados Unidos, também ascendem aí diversos outros temas, né? Então, o mundo parece que antes ele era lido
como uma dimensão assim bipolar, e aí quando você tira esse óculos da bipolaridade, vamos dizer assim, né, é como se fosse aquele óculos 3D, né, então você está vendo duas cores, a partir do momento que você tira ele, você passa a ver que o mundo realmente é bem mais complexo, né. E aí, o que essas teorias, né, o construtivismo e a escola inglesa, elas percebem, né? Elas percebem que o realismo, o liberalismo, o neorrealismo e o neoliberalismo não estavam dando conta de explicar aquela realidade internacional que era muito mais complexa aí do que simplesmente a visão de uma caixa preta, né? O Estado como uma caixa preta ou simplesmente o Estado como sendo o ator principal. Como explicar essa realidade internacional? Então, o construtivismo, ele surge aí dessa necessidade de explicar de uma maneira diferente essa nova realidade internacional, né? E quais são as bases aí do construtivismo? O construtivismo, na verdade, ele muda a perspectiva aí de análise, né? Então, para ele, os estados, ou melhor, para ele, a realidade internacional, ela não é dada assim como algo feito, né? Então, ele é algo construído, e daí que a ideia da construção, né? E como é que é feita essa construção? Não apenas os agentes interessados constroem a realidade internacional, mas também as estruturas moldam o comportamento dos agentes, né? Então esse é o tema o conceito que a gente chama de co-construção. Então, nada é dado, né? Então essa ideia que a realidade internacional ela é feita aí por estados e que os estados que mandam, isso para o construtivismo não faz muito sentido, porque o construtivismo ele vê que os estados eles são relevantes, mas que outras instituições também são relevantes e que não apenas os estados estão dentro das instituições, mas as instituições também estão moldando o comportamento dos estados. Então, o construtivismo ele acredita aí que existe uma interação, que os estados formam as instituições, realmente eles criam, né? Criaram Organização das Nações Unidas, criaram Organização Mundial do Comércio, criaram diversas outras organizações, mas não apenas eles criaram, mas essa forma, ela também passa a moldar, em certa medida, a forma como os estados atuam na realidade internacional. Vamos ao próximo slide? O construtivismo, então, afirma que agente e estrutura são co-constitutivos, ou seja, eles se constroem mutuamente. O sistema internacional não é formado de agentes estanques e estruturas estáticas, mas não, é uma dinâmica aí que está em movimento e que ela está evoluindo na medida em que os agentes aí, eles interagem entre si e essas interações eles provocam mudanças de comportamento aí. Além disso, o construtivismo abriu espaços para que abordagens alternativas, né? Então, um exemplo é a governança global, eles passem a pensar aí a realidade atual. Então, o que a gente observa, né? A gente viu, então, que a governança global, ela traz aí uma ideia de pluralidade de atores. Ora, a governança global, então, ela dialoga aí, né, com o construtivismo, na medida em que o Estado não é o ator único e que essa pluralidade de atores, ela interage entre si. Então, os Estados aí, eles mudam o comportamento que eles têm na medida em que eles debatem aí com outros Estados e que estão presentes em foros internacionais, por exemplo, né? Então, a governança global reconhece isso e o construtivismo também reconhece. Então, nesse sentido, a gente tem aí um ponto em comum, né? E não apenas um ponto em comum, mas na medida em que o construtivismo criou esse cenário, né, que entende aí que agente e estrutura se constituem, né? Então ela abre um caminho teórico, analítico, para que outras abordagens aí, como a corrente da governança global, né, ela explique a realidade internacional. Então, de uma maneira aí que muda a visão, né? Então, não só o Estado é que manda em tudo, mas reconhece aí que essa realidade internacional
é multifacetada, né? Que os estados, por exemplo, eles agem sozinhos, né? Então eles têm aí atos que são unilaterais, mas que se esse ato unilateral for proibido pelo direito internacional, por exemplo, então ele vai sofrer sanções aí, né? Morais, enfim. Então você vê que o comportamento dos agentes, ele não é só reflexo do que o agente quer, mas ele também é reflexo de como a realidade internacional está respondendo esse ato, né? Então a gente vê aí uma dinâmica que ela não é uma dinâmica estática, né? O Estado manda em tudo, mas é uma dinâmica aí que reconhece que a gente estrutura se constituem, né? Então a governança global também dialoga com essa ideia. Vamos ao próximo slide? Passando aqui para a escola inglesa, né? Então a gente vê que ela também guarda elementos comuns com a governança global. Então, a escola inglesa, embora afirme a relevância dos estados, ela reconhece valores comuns na sociedade internacional. Para a escola inglesa, temos então que existe uma ideia aí que vai ter uma evolução, né? Então, como seria isso? Então, hoje a gente tem aí um sistema internacional, né, que seria quando os estados eles existem na sociedade internacional e têm relações de cooperação ou de conflito. Mas a escola inglesa, ela também imagina que futuramente esse sistema internacional ele pode evoluir até chegar aí à ideia de uma sociedade mundial, que seria uma sociedade em que os indivíduos, todos os indivíduos teriam aí valores comuns, né? Então, você teria realmente um sistema em que indivíduos, estados e organizações, todos eles passariam a ser regidos aí por uma mesma lógica, né? Um mesmo conjunto de regras normativas, né? Então, isso é bem interessante porque a escola inglesa, ela tem aí essa ideia de que um dia o mundo poderia vir a caminhar aí para uma sociedade mundial. A governança global, em alguma medida, dialoga com essa ideia, né? Na medida em que ela reconhece que a gente tem atores internacionais e que eles interagem entre si. Isso seria aí caminhar para uma sociedade mundial, né? Não é uma perfeição, né? Porque mesmo a gente reconhecendo que tem uma pluralidade de atores, a gente reconhece que tem pontos de conflito, né? E tem pontos aí de controvérsias. Mas mesmo assim, os dois dialogam na medida em que os dois reconhecem que os atores internacionais, eles podem aí caminhar no sentido de um conjunto de regras comuns aí, né? E ser ordenados por esse conjunto de regras. Vamos falar um pouco mais sobre esse mundo aí que depois que acabou o Muro de Berlim, né? O que aconteceu? Então a gente teve os Estados Unidos, né, como uma potência hegemônica. E aí os Estados Unidos passaram a mandar então na realidade mundial e hoje a gente tem de fato um mundo governado pelos Estados Unidos. Não é assim que aconteceu, né? Então, de verdade, a gente teve aí uma ideia de governança pós-hegemônica. Essa ideia de governança pós-hegemônica, né, ela foi debatida aí pelo Peter Haas. Vamos ao quadro? Então, ele traz a ideia de que a governança global, ela passou a ser moldada por fatores extraestatais, né? Ou seja, além do Estado. Quais são eles? Vamos ao próximo slide. Em primeiro lugar, atores e temas internacionais. Em segundo lugar, normas internacionais. E em terceiro lugar, conhecimento sobre questões internacionais. Então, o Peter Haas, ele falou assim, o sistema internacional, na verdade, ele não depende da ação de um único Estado, né, de um único hegemon, né, que hegemon tem essa ideia aí de autoridade, né. Então, na verdade, o Peter Haas ele passou a entender aí que a realidade ela é formada aí por uma multiplicidade de atores, né? Uma multiplicidade de temas. Então, temos aí organizações internacionais, mas temos também a sociedade civil cada vez mais atuante. E o Peter Haas, ele fala assim, olha, não é possível reconhecer aí a dinâmica que perpassa o mundo contemporâneo se a gente fica olhando só para os estados.
olhar só para os estados não é uma variável explicativa suficiente para você entender tudo o que acontece no mundo hoje, né? Por quê? Porque as interações, elas são muito mais do que o mero contato entre autoridades, né? Então a gente vê diversos exemplos disso, né? Então, por exemplo, mesmo quando a gente pega aí encontros da sociedade civil que vão debater temas relevantes, né? Então, por exemplo, se a gente pega aí no contexto do Mercosul, a gente tem aí as populações dos países que vão se reunir para debater problemas comuns, né, que são as cúpulas sociais aí do Mercosul. Então, isso é um exemplo, mas existem outros exemplos. Então, por exemplo, organizações não governamentais, né, então, que tem um ativismo que é fundamental para a gente entender aí essa dinâmica internacional. Então, por exemplo, a gente tem Greenpeace, tem a Anistia Internacional. Então, são organizações que Greenpeace, né, cuida da questão do meio ambiente, a Anistia Internacional da questão dos direitos humanos, né? Então, são organizações que catalisam, que mobilizam a opinião pública e que atuam na cena internacional. Então, o Haas fala assim, entender todo esse contexto não é possível se a gente olhar só para os estados. Um outro ponto que o Haas fala é o seguinte, não adianta eu só pensar que os Estados Unidos mandam no mundo todo, né? Na verdade, a gente precisa entender que a realidade internacional, ela é feita de um emaranhado de normas, né? Então, são normas aí, tanto acordos, né, então, entre os estados que vinculam o comportamento desses estados, quanto acordos internacionais aí, multilaterais. Então, um exemplo de um acordo internacional multilateral que vincule os estados seria as próprias Nações Unidas, né? Porque naquele contexto, o Conselho de Segurança pode gerar resoluções aí que são de caráter obrigatório para seus Estados-membros. Então, isso é muito forte. Então, isso mostra que os Estados, eles não são só regulados em quem tem mais poder militar, econômico no mundo. Não, existem aí diversas normas internacionais que acabam moldando a conduta individual desses Estados. Voltando ao quadro, já falamos aqui, então, dos atores em temas internacionais, das normas internacionais. E o terceiro ponto é o conhecimento sobre questões internacionais. Ora, como é que o conhecimento impacta aí como a gente age no sistema internacional? Um exemplo bem claro é a questão do meio ambiente, né? Então, teve um tempo, e a gente vai ver isso em aulas subsequentes, em que as pessoas usavam aí materiais poluentes, poluíam a atmosfera, os rios e tudo, e não tinham maiores preocupações com relação a isso. À medida que o tempo foi passando e os estudos, né, sobre o meio ambiente foram sendo aprofundados, inclusive sobre um órgão aí que a gente vai ver que é das Nações Unidas, que é o IPCC, né, que é o painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Então, IPCC é do inglês, né? Então, à medida que o IPCC, por exemplo, foi aprofundando seus estudos aí sobre o efeito estufa e sobre como o homem poderia estar atuando naquele contexto, então a gente viu aí que realmente a sociedade internacional mudou, né? A ponto de hoje, por exemplo, como a gente comentou na aula passada, quando o Trump decidiu se retirar aí do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas, diversos estados, né, e a sociedade civil falou, não, isso é um absurdo, porque a gente sabe que o mundo está aquecendo e que isso é culpa do homem. Não é, o mundo não está aquecendo naturalmente, né? Isso está acontecendo porque a gente está poluindo. Então, esse é um exemplo bem claro que mostra como o conhecimento que a humanidade tem sobre algumas questões molda o comportamento internacional da humanidade sobre essas questões, né? Então, tudo isso são percepções do Peter Haas que evidenciam, olha, o sistema internacional não pode ser aí explicado pelo simples fato de um ator ter mais poder militar e mais poder econômico. E é nesse sentido que o Peter Haas fala em uma governança global pós-hegemônica, né? Então, o mundo ele deve ser explicado para além de uma autoridade hegemônica. O mundo aí tem outras razões, né? Então, tem atores, tem normas e tem o conhecimento humano, né? Que graças à ciência está avançando, está mudando o nosso comportamento.
Vamos ao próximo slide? O Haas, então, considera que existem 3 tipos de normas que estruturam a governança global. São normas geradoras, então, que tipo de norma seria uma norma geradora? Seria uma norma, por exemplo, que criou as Nações Unidas, né? Então, a partir da criação das Nações Unidas, a gente tem aí que os estados mudaram o seu comportamento aí no âmbito internacional. Os estados aí, eles podem respeitar, desrespeitar as Nações Unidas, mas as Nações Unidas estão ali e se ela for desrespeitada, então os estados vão ter aí coerções no sistema internacional. O segundo elemento são as normas principiológicas, né? Então, reconhece aí que o sistema internacional é pautado por princípios. Então, por exemplo, aí, existem diversos princípios aí, de proteção aos direitos humanos que são fundamentais e devem ser respeitados, a ponto de o direito internacional reconhecer nesses princípios normas imperativas de direito internacional, ou seja, são normas que os estados não podem nem mesmo desobedecer, né? Então, por exemplo, a proibição da escravidão é um princípio do direito internacional e também é uma norma imperativa, no sentido que não pode ser desobedecida. E, por fim, as normas procedimentais, que elas falam aí sobre procedimentos que regulam o sistema internacional, como, por exemplo, é o caso da Organização Mundial do Comércio. Passando para o próximo slide. Temos aí o conceito de legitimidade. Então, trata que processos decisórios são mais passíveis da aceitação internacional. Ou seja, à medida que mais atores não estatais pertencem a um contexto internacional, então mais normas passam a ser aceitas como legítimas, né? Então, ou seja, quanto mais atores existem aí na cena internacional, vemos então que mais normas internacionais devem ser aí respeitadas. Então, vemos aqui nesse bloco, né, que temos diversos conceitos aí relevantes, então a governança global pós-hegemônica, que é do Peter Haas, e também a questão aí da legitimidade. A legitimidade é o reconhecimento de que existem normas que devem ser respeitadas, né? Então, quanto mais normas são respeitadas, mais aí elas são legítimas, né? O que é uma norma legítima, na verdade? É uma norma que é respeitada por muitos, né? Então, à medida que mais atores obedecem normas, mais elas são reconhecidas como legítimas. E esses 2 conceitos, eles são explicativos aí para a gente entender a realidade internacional de hoje. Então, a gente falou bastante do conceito de governança global pós-hegemônica, mas de onde surgiu essa ideia, né? Então, vamos ver aí o que o Peter Haas usou para basear essa análise. Vamos ao quadro? O Peter Haas, então, ele traz o conceito de governança global pós-hegemônica com base nos Estados Unidos. Vamos ao próximo slide? Por que com base nos Estados Unidos? O Peter Haas observou que a capacidade dos Estados Unidos era, na verdade, limitada quanto à sua indução da ordem internacional. E por quê? Porque havia diversos aí, problemas, né, para que os Estados Unidos atuassem por si só. Por exemplo, hoje fica cada vez mais difícil, e a gente tem visto isso aí no contexto da guerra da Síria, com relação aí a combater o terrorismo. Então, como é que os Estados Unidos podem fazer isso sozinha, né? Uma ameaça global não se combate com um único país, né? Além disso, aí, os Estados Unidos cometeram atos unilaterais no contexto da guerra do Iraque, mas que mostram aí uma certa fragilidade no contexto que ele impôs aí um desafio para as Nações Unidas, né? Então, é um sério problema. Então, a gente vê que o contexto de governança global, o conceito de governança global pós-hegemônica, ele traz aí uma realidade que é além dos Estados Unidos, né? Então, o Peter Haas usou esse conceito aí na prática, né, dos Estados Unidos, mas ele observou que a realidade internacional ela é bem mais complexa do que isso, né? Então, ela passa aí por vários atores e vários problemas que são internacionais, globais, não podem ser resolvidos a partir da ótica de um único Estado.
Resumindo tudo, é difícil, né? Mas a gente pode dizer então que a governança global, ela traz não apenas uma perspectiva de entender o mundo, mas também de propor aí soluções para que essas confusões que a gente vê no mundo internacional aí, elas sejam reduzidas, né? Vamos ao quadro? A governança global, então, é descrita aí não apenas da perspectiva analítica, ou seja, ela não apenas busca explicar e descrever a realidade internacional, mas também é normativa, porque ela constitui uma proposta às pautas internacionais. Vamos ao próximo slide? Então, a governança global ela difere de outras correntes. Ela tem aí uma escala global, atores extraestatais e ela busca aí a ordem. A governança global, então, ela é um conceito que é instrumental para a compreensão da realidade contemporânea e que ela deve ser pensada aí por vocês internacionalistas, né, por meio de um exercício lendo aí os artigos da aula e a bibliografia recomendada.